Transmissão. Pronto. Estamos gravando já o nosso estudo. Então, já fizemos nossa prece inicial, né? Esquecemos de gravar antes. Pedimos perdão à espiritualidade. Na próxima, a gente lembra de gravar logo. Mas vamos agora recomeçar, né? Que a gente vai começar o estudo, página 179 do livro Mediunidade de Edgar Armond, capítulo 23, Oportunidade do Desenvolvimento. E a gente falava que bom que a gente tem esse tema, né? Está nos dando oportunidade de desenvolver a nossa mediunidade. E aí ele diz assim no primeiro parágrafo, que era o que a gente estava lendo, e vamos repetir agora que estamos gravando. O simples fato de haver necessidade de desenvolvimento mediúnico demonstra que deve também haver uma época apropriada ao seu início. Tudo na natureza tem sua hora certa para nascer, para crescer, para declinar, para extinguir-se. E aí tem uma nota embaixo que diz assim: já o sábio Salomão, no seu tempo, referia-se a esta verdade no Eclesiastes, aplicando-a a muitas coisas da vida prática. Continuando, tudo está bem regulado, não havendo nada arbitrário. Há leis para tudo, e elas se exercem com absoluta regularidade. Assim como o fruto amadurece na sua época, devem também amadurecer no devido tempo, segundo leis irrecorríveis, todas as virtudes e faculdades do espírito. Cremos que, para a eclosão da mediunidade, a época normal é a juventude, quando as forças orgânicas estão em plena expansão e o indivíduo ainda tem pela frente a maior parte de seu quinhão de vitalidade. Eclodida assim a faculdade, sua consolidação só se vem a dar na meia-idade, quando obtém, então, maior felicidade e segurança, porque só aí se definiram os seus elementos. O espírito se enriqueceu com as experiências e o coração se dilatou com o sofrimento da luta. No período do declínio orgânico, acreditamos que o campo das atividades se restringe e o espírito vai se recolhendo em si mesmo, fugindo dos embates exteriores, como um caminheiro cansado, que anseia pelo justo repouso. Assim, pois, acreditamos que a mediunidade se desenvolve com a própria expansão da vida física individual e se amortece com o próprio declínio. Há casos, porém, vamos lá, em que indivíduos idosos, aos primeiros contatos com a corrente, manifestam mediunidade franca e evoluída. Isto é, o que induz a muitos suporem que não há épocas preferenciais para o desenvolvimento. Estes fatos, todavia, não invalidam, mas, muito ao contrário, confirmam nosso ponto de vista. As faculdades amadureceram na sua época, porém, só muito tardiamente se manifestaram, por falta de condições favoráveis, que um desenvolvimento metódico e regular proporcionaria. Nestes casos, resultarão sempre em faculdades indisciplinadas ou eivadas de defeitos, vamos dizer, congênitos, que só muito dificilmente poderão ser corrigidos. É perigoso provocar o desenvolvimento prematuro de faculdades psíquicas,
naquilo em que elas podem ser forçadas, tentando sua eclosão por meio de hipnotismo, autoesforço ou interferência de espíritos levianos desencarnados, como sucede às vezes nos terreiros em geral. Terreiros está aí entre aspas. Aguarde-se um momento propício e, enquanto isso, instrua-se o candidato na doutrina. Teoricamente, procure-se equilibrá-lo na prática das virtudes e na disposição para o bem, porque, então, e assim sendo, as portas do que for oculto se abrirão em claridades, e o médium, olhando, verá, e ouvindo, discernirá. Em todos os casos, procurem os médiuns manter comunhão com os bons espíritos, não exigindo que eles desçam a seu nível, mas esforçando-se por subirem até eles, purificando-se e vivendo com retidão. Bom, vamos lá. Vamos refletir esse capítulo, que eu disse que era curtinho, mas tinha muito pano para manga, né? Então, aqui está dizendo que tem 3 coisas interessantes aqui. Está dizendo que a gente deve começar o desenvolvimento da mediunidade ainda na juventude, porque é quando a gente tem vitalidade, é quando a gente tem força, é quando a gente tem coragem, é quando a gente está disposto a aprender muitas coisas, enfim. O jovem, ele está entregue às novidades da vida, vamos dizer assim. Então, quando se é jovem, se entra nas barcas, se enfrenta os mares, sem tanto medo, sem tanta preocupação, não é? O jovem, ele tem essa disposição clara, né, de viver essas questões. E por que não também as questões da mediunidade? E aí a gente se pergunta, se a gente tem que desenvolver a mediunidade na juventude, por que que nós estamos aqui desenvolvendo a mediunidade já com mais de 30, 40 anos? Então, ele diz aqui, depois, já para nos responder, que algumas pessoas desenvolvem a mediunidade já um pouco mais tarde. E aí a gente pode até se encaixar aí. Eu diria que eu me encaixo mais nesse padrão da juventude, né? Até porque eu ainda sou jovem, né? Brincadeiras à parte, eu já venho trabalhando na mediunidade há muitos anos. Desde quando eu frequentava outras casas, eu já vinha participando de reuniões mediúnicas. De fato, eu nunca tinha lido isso aqui, eu comecei a mediunidade na juventude. Mas quem de nós aqui, diferente de mim, teve essa oportunidade, né? Aí a gente se pergunta, mas, Ivandro, a mediunidade ela não é de todos? Todo mundo não tem a mediunidade, uns em maior, outros em menor grau. Por que está dizendo, então, aqui no livro, que a gente tem que desenvolver a mediunidade quando a gente é jovem? Repare, todos nós somos médiuns, todos nós temos mediunidade em maior ou em menor grau. Mas alguns de nós sofrem por causa dessa mediunidade, principalmente quando ela é uma mediunidade ostensiva. Então, se a gente conhece isso, se a gente estuda, se a gente se aprimora, se a gente desenvolve, é mais fácil da gente conviver com esse fenômeno no nosso dia a dia, entender e também fazer o melhor uso dele. Por isso que aqui diz que a gente tem que tomar cuidado com os espíritos que se aproximam de nós, quando a gente tem a mediunidade ostensiva, porque eles podem ser espíritos zombeteiros, espíritos enganadores, espíritos, como a gente conhece lá na escala do estudo do livro dos espíritos, chamados de pseudo-sábios, que se apresentam para nós como espíritos extremamente inteligentes e, na verdade, estão ali apenas com a capa, né, nos enganando, vamos dizer assim, para que a gente siga pelos caminhos que eles dizem para nós serem os corretos. Então, quando a gente estuda, quando a gente se prepara, quando a gente está
apostos, aí o que ele diz? Quando a gente chega a uma certa idade, nós já estamos com a nossa mediunidade mais equilibrada, né? Então, quando a gente começa na juventude, a gente chega na idade adulta mais equilibrado, a nossa mediunidade não sofre tanto, a gente não passa por tantos perrengues. E aí, gente, quando a gente reflete isso, a gente vê nós, né? Nossos colegas, nós mesmos, quando a gente se pergunta, meu Deus, mas eu estou na mediúnica e eu sinto tanta coisa, e eu passo por tanto problema. Por quê? Porque a gente não começou a desenvolver a mediunidade da gente lá atrás, quando a gente podia ter desenvolvido e ter hoje um conhecimento maior sobre isso. Muitos de nós têm o conhecimento da mediunidade por prática. A gente sabe o que a gente chega lá no terceiro domingo do mês e faz lá na atividade mediúnica, ou que a gente presencia em outras atividades da COIF, ou em qualquer outro lugar que a gente esteja. Então, é para nós ainda um pouco difícil lidar com isso. Repito, porque nós desenvolvemos, ou melhor, estamos desenvolvendo a nossa mediunidade um pouco tarde. Então, quando a gente já deveria estar com a mediunidade madura, esclarecida, enquanto a gente já deveria estar num patamar de comunicação com a espiritualidade mais elevada, desenvolvendo padrões, né, de desenvolvimento próprio para auxiliar os espíritos benfeitores, como ele diz aqui no texto, a gente ainda está suscetível a quê? Aos irmãos menos esclarecidos. A gente ainda está suscetível a sentir as dores deles, a sentir o sofrimento deles, a passar mal com as sensações que eles colocam em nós, tudo fruto de quê? Fruto do nosso momento atual de aprendizagem e de desenvolvimento. É errado? Não. Eu vou usar um dito popular. Antes tarde do que nunca. Se a gente tem essa missão, se a gente tem esse papel de desenvolver a mediunidade, de praticar a caridade para com o outro, através desse fenômeno, através desse recurso de sermos intercambistas, né? Entre os planos, vamos dizer assim, de estarmos fazendo uma ligação entre o plano físico e o plano espiritual, né? Que bom que a gente está fazendo isso, mesmo que seja nesse momento. E que bom que a gente está tendo hoje a oportunidade de entender que a gente já devia ter feito isso há muito tempo e não fez. Então, a gente tem que ir adiante, a gente tem que avançar, corrigir essas lacunas, porque assim, ó, gente, eu vou deixar você falar, Tânia, é como se a gente tivesse, vamos dizer, numa escola, né? Todo mundo passou pela escola aqui, vai entender o que eu estou falando. A gente tem de primeira a quarta série, antigamente chamava assim, né? Agora é o Fundamental 1, de primeiro a quinto ano. Aí depois a gente entrava no ginásio, que era da quinta série à oitava série, que agora é o ensino fundamental 2, do sexto ao nono ano. Depois a gente ia para o ensino médio, e depois a gente ia para a universidade ou para o mercado de trabalho. A diferença é que a gente chegou por uma série de razões e não fez essas etapas todas. Então, digamos que a gente tenha se matriculado na EJA, na educação de jovens e adultos. Então, o que acontece? Tudo que a gente aprenderia na primeira série até a oitava série e do ensino médio, a gente tem que aprender em 3, 4, 5 anos. E tem coisas que a gente só aprende no tranco. Porque o que você aprende em 8 anos, você não consegue aprender em 3, em 4, com a mesma qualidade. Não é isso? Então, é mais ou menos isso que a gente teria como exemplo para comparar. Também tem a ver com aquela história. Às vezes a gente poderia ter aprendido lá atrás por amor, não aprendemos, e aí precisamos sofrer, precisamos passar dificuldades, precisamos adoecer, precisamos ser, como a gente já viu, esponjas para estar sentindo as coisas hoje, para a gente estar aprendendo na marra. Então, é mais ou menos isso aí que a gente tem que estar refletindo nesse tópico. Mas deixa eu ouvir Tânia, que levantou a mão, e depois eu quero ver o que vocês também têm a acrescentar sobre isso. Diga, Taninha.
Boa noite a todos. Você está falando aí, eu estou refletindo aqui. É meio controverso a minha fala. É meio controversa ao seu entendimento. Vamos lá. Em um determinado momento, meus filhos e alguns outros jovens da casa foram convidados a participar do estudo mediúnico. Aí virou, mexeu. Vitor foi uma vez, disse lá, eu não vou mais. Tá, ficou indo, começou a ter pesadelos, começou a ver coisas, tal. Aí um dia ela sentou comigo para conversar. Falou assim, minha mãe, a senhora me criou de uma forma que a senhora me disse que eu era livre para escolher o que eu queria. Eu amo estar na casa espírita. Eu não me identifico com o protestantismo, nem com o catolicismo, nem com o candomblé. Eu me identifico com a casa espírita. Mas eu estou em um momento que de descoberta. Isso não foi agora, isso foi há, sei lá, 5 anos, 6 anos atrás. Eu já está com 21. Eu estou em um momento de descoberta e eu sinto que esse comprometimento que eu preciso ter com a mediunidade, ela quis me dizer que ia, tipo assim, ia proibir ela de muita coisa que ela tinha vontade de fazer. Aí eu fiquei olhando assim para ela, disse, ai, Thay, vamos fazer o seguinte, eu vou pensar, vou refletir, vou estudar, depois a gente conversa. Aí depois eu fiquei refletindo, né? Eu fui reviver a minha vida, mediunidade está em todo lugar, todos nós somos mais ou menos médios, em menor ou maior desenvolvimento. E eu percebi que na minha infância e adolescência, eu meio que fui obrigada a isso, né? Eu via as coisas, tal, eu ia para a igreja, eu sofria calada, e eu vivi uma vida que quando eu me libertei, eu busquei conhecer tudo que eu não conhecia. Aí passou um tempo, eu chamei ela e falei, ai, Thay, faça o seguinte, chame o responsável do grupo e diga o que você está sentindo e peça permissão para sair. Porque assim, a gente fala hoje, eu acho que hoje é muito difícil o jovem estar dentro da casa espírita, dentro da mediúnica, só se ele tiver um adiantamento moral vindo de outras vidas e for como missão, porque o mundo é atrativo demais para os jovens. E ela disse, tipo, né, as coisas que ela me disse, que não vem ao caso aqui, que não, tanto ela quanto as outras pessoas, as outros jovens que também desistiram do estudo, não tinha preparo. E aí veio um desencadeamento de sucessão de coisas que foram acontecendo com esses jovens, que no final eu percebi, eu digo, poxa, se tivesse a compreensão de ter a humildade de dizer assim, ó, não dá para mim agora nesse momento e ter caído fora, não tinha caído nessa. Então é meio complicado, porque eu acho que aceitar a mediunidade, trabalhar com ela, precisa de comprometimento e responsabilidade. Comprometimento e responsabilidade. Essa semana eu ouvi uma frase de um dos líderes daquele grupo Doutores da Alegria, que ele dizia que não existia voluntariarismo sem remuneração, porque qualquer outra coisa seria mais atrativo. E eu vim relutante para casa, mas depois analisando algumas posturas diante de atividades aqui, ali, acolá, que as pessoas são convidadas a participar, tudo é prioridade, entendeu? Muitas das vezes nós não colocamos a causa em primeiro lugar.
Primeiro é meu lazer, primeiro é a família, primeiro é isso, é aquilo. Então, assim, quando eu digo que minha fala é meio contraditória, é a tua fala, respeito, que realmente, até na Bíblia fala sobre isso, que se o jovem bem sabia, buscasse a Deus na força da sua juventude. Mas no mundo que a gente está vivendo hoje, é bem complicado. E aí eu percebo que hoje, Taslane, tanto Taslane quanto o Vitor, eles estão lá. Aí a primeira coisa que Vitor, quando chegou em Vitória, passou um mês procurando, foi um centro espírita. Aí Thay, a mesma coisa. Aí eu pergunto, não, o evangelho de Thay é domingo de noite, o evangelho de Vitor foi dia de ontem. Aí eu digo, ó, não está perdido. A semente, né? O desenvolvimento, a coisa que lá atrás talvez ele não quis assumir. Vitor morre de medo. Vitor, outro dia, estava morando em um lugar que botaram uma vela preta, e de madrugada, Vitor abriu a porta, tinha uma vela preta na porta da casa dele. Vitor me ligou de madrugada, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Eu digo, menino, vamos orar em nome de Jesus, joga esse negócio fora, que da onde veio vai voltar. E Vitor deu dor de barriga, pense um nervoso. Mas ele faz o evangelho dele, ele vai para o centro espírita, Taslane a mesma coisa. Mas hoje já não é mais aquela coisa que eu ficava, bora, acorda todo mundo. Tem que ir para o centro espírita, bora comigo. Não quer ir para o centro, não, vá para a igreja, vá para qualquer lugar. Porque foi uma coisa que eu aprendi e que me serviu demais. E hoje eu percebo que eles estão no mundo, mas eles têm um comprometimento dele com a religiosidade, entende? Entendo, e eu acho que você, quando você diz que a sua fala contradiz a minha, eu discordo, não contradiz, não. Você disse aí o que eu falei da leitura de Edgar Armand. O ideal é que nós buscássemos desenvolver a mediunidade desde a juventude. Mas aí tem outros ditados que entram em nossas vidas. Primeiro, santo de casa não faz milagre. Não é só na doutrina espírita que a gente tem dificuldade de levar os nossos filhos, os nossos netos a participarem da mesma religião que nós. Isso acontece em toda e qualquer religião. O evangélico, ele tem dificuldade de fazer com que seus filhos sigam aquela religião. O católico, ele tem dificuldade de fazer com que seus filhos e netos sigam aquela religião. Por exemplo, o Riverson, todo mundo aqui conhece Riverson. Os pais de Riverson têm uma dificuldade imensa para que os meninos frequentem a igreja. A mãe dele é missionária, o pai dele é pastor, e diz que os meninos querem ir. Os meninos não querem ir, justamente porque eles têm, como você disse aí, outros atrativos. Mas, Tânia, quando a gente fala de desenvolver a mediunidade, a gente tem que lembrar de outras coisas. Você falou aí, o jovem foi colocado, minha filha, meu filho foi colocado na mediúnica e tal, tem medo. Não se começa a conhecer a doutrina espírita por uma mediúnica. Foi o que eu falei. A gente é colocado de maneira abrupta. A gente, muitas vezes, aprende na prática. Mas isso não é o ideal. O certo é o quê? Que a casa tivesse um grupo de infância, um grupo de juventude, que nós nunca tivemos, a verdade é essa, a Coifa nunca teve um grupo sólido de infância e de juventude. Já tivemos trabalhos bonitos, já tivemos trabalhos legais feitos, sim, a gente não vai dizer que não, mas nunca um trabalho sistematizado, organizado, de orientar, de conversar, de ter outras atividades, porque o jovem, a criança e o jovem, ela precisa de novidade. A criança e o jovem, ela não vai para religião nenhuma para ficar lá sentado ouvindo blá, blá, blá o tempo todo. Eles querem sair, eles querem ir ao cinema, eles querem ir à praia, eles querem ir ao teatro, eles querem se divertir, eles querem ir para o esporte, e tudo isso precisa ser introduzido também na religião, se a gente quer que essa criança, que esse jovem siga a nossa religião. Só que nenhum de nós faz isso. Na prática, a gente faz o quê? A gente começa pela mediúnica, para depois a gente aprender a doutrina.
A gente faz o processo inverso. Então, é isso que acontece. É isso que aconteceu com todos nós aqui, e possivelmente é isso que vai acontecer com Taislane, com o Vitor, com seus netos, com quem quer que seja, porque nós não temos esse olhar diferenciado. Então, o certo é que a gente começasse pelo estudo básico, que a gente tivesse um estudo para crianças, um estudo, repito, diferenciado, com outras atividades, que tivesse dança, que tivesse canto, que tivesse esporte. E aí, depois, ó, esse jovem, com o amadurecimento, com o aprendizado, ele mesmo se desenvolvendo, encontrando as suas linhas de interesse de ação dentro do centro. Porque o que é que acontece? A gente vê um bocado de pessoas que só trabalham quando já estão para se aposentar, quando estão com a vida cheia de problemas, e aí a gente leva essa carga de problemas e de dificuldades, caiu, mas já voltou, não foi? A gente leva essa carga toda para a casa espírita, né? E a gente fica... Argos, vem para cá, meu filho. Argos, vem cá. Deixe aqui, fique aí. A gente leva toda essa carga, todo esse problema. Por quê? Porque a gente, de fato, a gente não começa por onde deveria começar. Então, o próprio Edgar Amon está dizendo, o ideal é que começasse na juventude. Mas, muitas vezes, começa quando a gente já está com a idade avançada, quando a gente deveria estar com a nossa mediunidade já equilibrada, porque a gente passou por todas as etapas de estudo, de aprendizagem, de conhecimento da doutrina, aí a gente vai se colocar à disposição da espiritualidade para trabalhar melhor. Mas não é isso que acontece na prática com a gente, entendeu? Então, no seu discurso, não contradiz o meu, não. O seu discurso, na verdade, ele corrobora e ele complementa o que eu falei aqui da obra de Edgar Amon, que uma coisa é o que está no livro que ele sugestiona, outra coisa é o que na prática acontece. Agora, que bom que você bem colocou aí, que os meninos, apesar, vamos dizer assim, dos perrengues que encontraram lá atrás, quando participaram da atividade mediúnica, apesar dos medos, não deixaram a doutrina espírita, continuam hoje onde estão, né, lá em Vitória, lá em Lauro de Freitas, trabalhando, frequentando, estudando, participando de casas espíritas. Então, como você bem disse, a sementinha foi plantada. Eu digo uma coisa para vocês, para encerrar, que Consta está com a mão levantada. Durante toda a minha vida, eu frequentei onde minha mãe estava. Eu sempre tive isso. Quando minha mãe me mandava para a igreja católica, eu ia para a igreja católica. Fiz primeira comunhão, me batizei, tudo direitinho. Quando minha mãe frequentava a igreja evangélica, eu estava com minha mãe na igreja evangélica. Foi assim na Casa da Bênção, frequentei vários anos a Casa da Bênção com ela, depois eu fui para Batista por influência de amigos, frequentei. Quando minha mãe esteve na Umbanda, estava eu lá junto com minha mãe na Umbanda. Porque eu acho assim, o papel do pai e da mãe, e isso hoje está faltando nas famílias. As famílias acham que, meu filho tem que ter a liberdade para escolher o que ele quer e bem entende. Não. Criança não tem que ter liberdade para escolher nada. Quem manda na vida da criança tem que ser o pai, tem que ser a mãe. Porque a gente só tem que ter liberdade para escolher quando a gente tem maturidade para assumir as nossas escolhas. E criança não tem. Então tem que ser levado, sim. Tem que ser levado. Eu acho, vocês podem até discordar, mas eu sou dessa filosofia. No meu tempo funcionou, no meu tempo deu certo. Hoje a gente vê a coisa degringolar. Por quê? Porque se dá liberdade demais da criança decidir o que quer da própria vida. Eu estou falando da questão religiosa, mas não é só disso, não. Da criança escolher tudo, qualquer coisa. De mandar até nos pais e nas mães. Entendeu? Então, assim, precisamos refletir, sim. E quando se fala de mediunidade, e você tocou nesse ponto, a mediunidade está em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer templo. Se a gente não conhece, se a gente não entende isso em nós, a gente sabe muito bem as consequências que podemos ter. E aí, com o jovem, isso pode ser ainda pior, porque o jovem pode ser influenciado para drogadição, para criminalidade, para outras coisas mais,
pura e simplesmente por uma influenciação espiritual, às vezes, por amizades que vão desencadear toda uma influência espiritual, que aquele ser, aquele jovem, por ter uma mediunidade desenvolvida, vai ser aquela esponja de estar captando toda essa energia, toda essa situação. Mas fale, Consa. Minha colocação só seria o seguinte: eu acredito que pegando tanto o gancho do que você falou, como o que Tânia falou, e isso não aconteceu só com os dois meninos dela, como ela falou, como outras pessoas também. Eu acho que o que se precisa, na realidade, é que esses jovens tenham conhecimento antes da prática. Porque, assim, se fosse uma coisa que já fosse explicada a eles, eu trago isso porque eu sempre me lembro bem das cobranças que eu fazia com relação a Samara e a Bruna. E elas entraram, botaram ela no mundo da prática, do susto, do medo, do não entender, do desconhecer, antes de ela entender o que era mediunidade, antes de conhecer a doutrina propriamente em si, né? E vem muito aquela coisa assim que ainda não se quebrou esse tabu, né, de dizer que só na casa espírita que você vê espíritos, né? E eu tenho comentado muito no outro grupo que eu estou de estudo, que a gente olha muito doutrina espírita e mediunidade, a gente pensa que a gente trata com espíritos desencarnados. E mediunidade a gente trata tanto com espíritos desencarnados como encarnados como nós. Então, eu acho que o susto, o medo, é o despertar da coisa, levando sempre para o lado do desencarnado. Então, quando esse jovem ele não tem esse preparo, esse desabrochar na doutrina, de conhecer primeiro, de estudar primeiro, de entender primeiro o que é que ele está estudando, para depois ele começar a entender as sensações, o que ele vai ver, o que ele vai sentir, tudo isso. Então, eu acho que é por isso que vem o susto, vem o medo. Então, eu acho que o que falta não é só na Casa Francisco de Assis, eu acho que falta, assim, no geral, porque até quando você está vendo, tem muitas casas, muitos grupos que tem já esse grupo de jovens e grupo bem movimentado, que a gente vê muito postagem na internet e tudo mais. Por sinal, a Federação Baiana tem, né? Esse grupo jovem, né? Que eles correm em caravana pela Bahia toda. Então, o que eu acho é isso, que o susto, o medo, não só para os jovens, como também para quem vem à casa espírita, quem vai chegando na casa espírita, é esse despertar já no tombo. Porque se assusta para a gente, que já tem um pouco de conhecimento, que já tem um pouco de maturidade, imagine para o jovem. Né? Puxando esse gancho de Tânia, tem uns 15 dias que o Gustavo estava conversando comigo, ele disse: vovó Ney, eu estou com vontade de ir na missa. Você está com vontade de ir na missa? Ele disse: estou. Aí eu disse: e essa vontade de você ir na missa, a partir de onde? Ele fez: não, eu quero entender o que é que acontece. Porque quando eu leio, quando eu assisto o Visvida, aí ele foi falando, né, de passagem, de coisas que ele via falando, tanto da Igreja Católica, que acontecia na missa, que já aconteceu em algum lugar, e alguém já comentou, e alguém já falou. Aí ele fez errado aí na missa, eu disse não. E assim, quem disse que o espírita não pode ir na Igreja Católica? Quem disse que o espírita não pode ir na Igreja Evangélica? Quem disse que o espírita não pode ir na Umbanda? Então, eu acho que são coisas assim, é tipo assim, nós sabemos que o importante é você estar praticando a sua fé com os encaminhamentos, né, com as orientações do Evangelho, do que o Cristo deixou para a gente, das orientações que ele nos deixou. Não a gente ter o fanatismo, nem estar rotulando, porque quem rotula é o homem. Né? A gente diz assim, a Igreja Católica é o Papa, é o Bispo, é o sacerdote. A Igreja Evangélica é o pastor, a Umbanda
é a mãe de santo, é o pai de santo. A casa espírita é aquele que tem mais uma influência ali dentro, que a gente, querendo ou não, age nesse mesmo papel. Mas é o homem. Então, assim, eu acho que quando a gente começar a tirar esses véus, começar a tirar essas separações, eu acho que a gente vai chegar no que Jesus sempre diz, né? Que vai chegar um dia que o homem vai falar uma só língua, né? Então, assim, o que eu acho que falta para os jovens, principalmente dentro da casa espírita, é esse iniciar. Quando se falava na evangelização, eu ficava muito preocupada. Como eu tenho preocupação com as pessoas que vai chegando pela primeira vez, os jovens. Tem uma menina mesmo de Amélia Rodrigues, a menina está com a mediunidade dela, é Claudina, assim, uma coisa, sabe? Só que eu acho que ela tem que estudar. E a gente não tem na casa esse grupo que começa essa iniciação. Aí tinha a evangelização. O cara que os meninos fazia, pintava, levava uma historinha. E as pessoas que estavam orientando essas crianças estavam se preparando para esse desabrochar, porque, assim, você pode ter uma mediunidade, uma criança, que ela começa o questionamento dela com 15, 17 anos, um adolescente. Mas você pode ter um Pedro da vida, neto de Marlene, ela está aí ouvindo, não me deixa mentir nisso, que faz cada pergunta. Agora ele está fazendo menos, mas esse menino fazia cada pergunta que eu dizia assim a Marlene, aí tem um velho. Então ele conversava, ele sempre me chamava de, como é, era, era um nome engraçado que ele me chamava. Ele não conseguia chamar Conceição. Ele chamava um nome assim parecido. Mas ele me fazia cada pergunta, quando a gente estava fazendo as coisas que ele estava lá, quando a gente ia fazer o estudo mesmo, que não ia muita gente, ou que eu chegava mais cedo, mas Marlene ele já estava lá. Aí ele começava a me perguntar, concepção, um negócio assim que ele me chamava. E aí ele me perguntava as coisas da casa, se ele podia fazer isso, por que ele não podia entrar na sala do passo sozinho, por que ele não podia fazer não sei o quê. Aí ia me questionando as coisas, né? E eu tentando mostrar a ele que era uma coisa natural. Aí ele me dizia assim, não sei quem disse que não vem aqui, porque aqui vai ver o morto, e ele tem medo de morto, mas eu não tenho medo de morto. Entende? Então, assim, é você conseguir falar com essa criança sobre a doutrina, mas mostrando a ela que a doutrina não é a doutrina dos mortos. Ela diz a doutrina dos espíritos. E espíritos são espíritos encarnados e desencarnados. Todos eles estão vivos. Então, eu acho que a gente precisa começar a desmistificar essa questão e começar a trazer como uma coisa normal. Quando a gente conseguir falar essa linguagem natural com as crianças, eu acho que acaba todo o medo. Era isso que eu queria colocar. Está me ouvindo ainda? Estamos sim. É porque minha internet está assim, irregulando. Então, eu acho que é isso assim. É começar a trabalhar esse lado do belo, começar a tratar a doutrina, botar ela para as pessoas pelo lado do belo. Essa semana mesmo eu falei com uma pessoa, eu disse, olha, eu quero estudar muito mais a doutrina espírita, mas eu quero estudar os espíritos encarnados. Eu quero entender por que as pessoas agem assim, eu quero entender porque as pessoas agridem outro, eu quero entender porque aquela mesma pessoa que está ali amando é capaz de ir lá e tirar a vida e dizer que é por amor, aqueles atos, assim, entender essas coisas, porque o que os mortos vêm me dizer foi vivência, a experiência que eles tiveram. Mas o que é que eu estou fazendo enquanto encarnada? Eu vou esperar eu desencarnar para eu vir também de uma mediúnica dizer? Então, por que eu não posso fazer agora? Eu fiz essa colocação no outro grupo que eu estava estudando, do VPEC, eu dizendo a eles, eu disse, vocês olham muito a doutrina espírita como doutrina de espíritos desencarnados. Eu quero entender a doutrina espírita como espírito encarnado, entender os encarnados. Então, quando eu conseguir falar essa linguagem, e eu acho que aí que vem aquela colocação, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Oi! Aí a gente vai conseguir entender. E eu costumo dizer que Deus escreve certos em linhas retas e que, pelo menos, eu ainda não aprendi a ler. Nós é que lemos por linhas tortas. Joquinha, tá tudo bem aí, minha filha? Tu deu um grito aí que eu até me assustei aqui.
É um grito de dor ou é um grito de tranquilidade? Marlene, tu falou alguma coisa que eu fechei teu áudio porque estava dando interferência aqui, eu não estava conseguindo ouvir Conceição. Se você quiser falar alguma coisa, abra teu áudio aí e diga que Conceição fez referência aí a Pedrinho, talvez você queira dizer alguma coisa. Né? Agora, é interessante isso que vocês duas falaram, tanto Tânia quanto Consa, porque a gente realmente não tem essa preocupação de fazer da doutrina algo mais simples, mais leve, né, para o jovem, para a criança. Então, é como vocês disseram, a gente a gente quer impor as coisas. Ah, que é essa coisinha, gente, de, oh, meu Deus do céu, me dá para mim, para eu cuidar. Quero não, só um dia, depois eu devolvo. Ninguém aguenta, não. Aí, então, a gente precisa disso. A gente precisa ter essas. E aí você também toca num ponto importante, Cus. A gente precisa ter pessoas preparadas para trabalhar com as crianças e com os jovens. E nós não temos. Tá? Então, a gente recebe a pessoa, como você disse, está vendo que a pessoa está ali com a mediunidade aflorada, e aí a gente joga na mediúnica. A gente não dá nem uma noção básica, a pessoa não sabe nem o que é espírito, perispírito e corpo físico. Aí a gente joga na mediúnica. Então, eu não estou nem falando de livro dos médiuns, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, é uma universidade. Eu estou falando da creche. Espírito, perispírito e corpo físico. Aí, se a gente for entrar em outras questões, duplo etérico e não sei o quê, parará, mente interna, mente externa, como outras religiões lidam, chakras e não sei o quê, aí pronto, aí que o bicho degringola de vez. Então, a gente tem que ter essa visão. E outro ponto, vocês também trouxeram, livre-arbítrio. Doutrina espírita não é grilhão, mas a gente faz da doutrina espírita um grilhão. A gente não tem, eu sempre falo isso, a gente não tem que viver 24 horas dentro do centro espírita. A gente tem que viver para a família, a gente tem que viver para a sociedade, a gente tem que viver para o que está passando necessidade, a gente tem que viver para o lazer, para a festa, e o jovem precisa disso também. E a gente não pode tolir o jovem disso, porque senão a gente afasta, a gente... Né? Então, o que é que a federação faz, por exemplo, que Conceição disse aí? A federação faz o negócio do carnaval deles lá. Aí eu só me lembro de Janete dizendo assim, um dia você vai largar o carnaval. Até hoje eu não larguei. Não consigo, gente. Porque eu e o carnaval, a gente é assim, ó. Nunca me vi naquele negócio do carnaval da FEB. Quando eu tinha meus 20 e poucos anos, quem dirá agora com 45? Nunca me imaginei ali. Eu sei que tem as festas, que tem as músicas, que tem as coisas lá, porque conheço gente que já foi, mas aquilo para mim não tem graça nenhuma. A graça para mim é estar atrás do trio ali, ó, no vucu-vucu, no vácuo-vácuo. A minha alegria é essa. Então, cada um de nós tem que ter o seu momento também. Tem que ter a sua liberdade, tem que ter o seu lazer. E eu repito, doutrina espírita é livre-arbítrio. A gente tem que entender que quando a gente tem esses compromissos que você, Tânia, fala aí, quando você cita a mediunidade, que tem que ter essa responsabilidade, eu vou muito mais longe do que o que você diz. Não é só para a mediunidade que a gente tem que ter compromisso e responsabilidade. A gente tem que ter compromisso e responsabilidade para tudo que a gente escolhe na vida. Para tudo. Aí a gente diz assim, eu não vou ser médium, não vou trabalhar na mediúnica, porque tem que ter compromisso e responsabilidade. Sim, e as outras coisas que a gente tem na vida não tem que ter também? Tem. Tudo na vida tem que ter compromisso e responsabilidade. Para ser pai, para ser mãe, para trabalhar. Para tudo na vida a gente tem que ter responsabilidade e compromisso. Ou então a gente vai quebrar a cara lá na frente. Sabe? Então, às vezes, a gente coloca também um fardo nessa questão que não existe, que não cabe. Por quê? Porque a gente vive naquela questão de protelar também.
Ah, porque é muita responsabilidade, é muito compromisso, eu não tenho tempo agora, eu não posso, porque isso, porque aquilo, quando, na verdade, as coisas podem se encaixar em nossa vida. Agora, tudo é questão também de quê? De livre escolha, de livre-arbítrio, de equilíbrio e de dosagem. A gente está numa casa pequena, que tem poucos trabalhadores, e muitas vezes a gente acaba sobrecarregando uns em detrimento de outros. Se todo mundo chegasse junto, se todo mundo trabalhasse, o que foi que eu disse a vocês na mensagem que eu mandei para vocês nessa semana? Que Dora e Marlene estavam afastadas, porque foram ao tratamento, e que quem quisesse participar do tratamento, que comunicasse a gente, porque aí participaria esse mês, né? Acho que é a semana que vem, né? O tratamento. E aí participa do tratamento e já sabendo que no mês que vem não vai participar da mediúnica. Mas Dora e Marlene já vão estar de volta. Porque também a gente não pode. Todo mundo precisa. Fato. Eu preciso, Tânia precisa, Consa precisa, Joca precisa, todo mundo precisa. Mas a gente não pode parar a atividade mediúnica para ir todo mundo para o tratamento. Então, Dora e Marlene foram. Esse mês elas não vão participar da mediúnica. Mês que vem elas voltam. Então, mês que vem, quem for esse mês para o tratamento já fica fora. E aí a gente vai, ó. Vai um, vai outro, vai um, vai outro, até que vai chegar uma hora que todo mundo já fez seu tratamento, todo mundo já vai estar equilibradinho, todo mundo já vai estar melhorzinho, mesmo que não esteja, todo mundo já vai ter passado por aquela oportunidade. E eu já falei, vou repetir, se a gente não consegue fazer isso na coifa, a gente vai fazer fora. Conceição falou e eu vou complementar o que ela disse. Ninguém é proibido de ir na igreja evangélica, na igreja católica, na igreja, no candomblé, na umbanda, ninguém é proibido de nada. Tampouco nenhum de nós é proibido de fazer um tratamento em outra casa espírita. E ninguém tem o direito de chegar e dizer, Ivandro, você não é coordenador da mediúnica da COIF, você está fazendo tratamento lá na COBEM? Você está fazendo... E o tratamento da COIFA? Ô, minha amiga, me desculpe, mas o tratamento da COIFA é lá em São Francisco, eu não tenho condição de estar indo lá 2 vezes no mês, 3 vezes no mês, então eu estou fazendo tratamento aqui e trabalhando lá. Se fosse assim, a gente não podia fazer palestra em lugar nenhum, né? Eu só ia fazer palestra na COIFA. Eu não ia para o CEAL, não ia para a CECIM, não ia aqui para o GELFA, não ia para nenhum outro centro fazer palestra. Gente, não existe isso. Então, a gente precisa também tirar esses grilhões que são impostos a nós. E aí, Conceição foi certeira no que ela disse. Não são da religião, são dos condutores. São de nós, seres humanos, que impõem certas coisas que não estão escritas em lugar nenhum, e a gente, por venerar o Papa, por venerar o pastor, por venerar o bispo, por venerar Divaldo, por venerar Medrado, a gente segue aquilo e vira fanático. Aí não é fé raciocinada, é fé cega. Porque, se eu sigo o Medrado, eu não posso ir no centro de Divaldo. Se eu sigo Divaldo, eu não posso ir no centro de Medrado. Salvador é assim, gente, todo mundo sabe. Isso é até motivo de piada, os medradinos e os divaldinos. Por quê? Porque são pessoas de personalidades completamente diferentes. Um é extremamente sisudo e aristocrata, e o outro, desculpa a expressão, é muito louco, é muito doidão. Eles são extremo opostos, mas cada um faz o seu trabalho de maneira brilhante, principalmente quando a gente fala de trabalho social. O trabalho social que é feito por Divaldo, o trabalho social que é feito por Medrado, são trabalhos que têm ajudado muitas e muitas pessoas, sabe? Então, ao invés da gente entrar nesse negócio dessa crítica e dessa divisão, a gente tem que buscar a conciliação, a gente tem que buscar a importância de cada um dentro da sua atividade, de cada um dentro da sua proposição, e buscar o nosso desenvolvimento, onde a gente se achar melhor. Então, se eu gosto de ir para o Cumbaiá, que é uma reunião de Medrado, onde ele chama tudo quanto é entidade,
Poxa, eu vou para o Cumbaiá, assim, me arrepiar todo, sentir aquelas energias. Se eu gosto de ir para uma palestra de Divaldo lá, que ele vai chamar a Joana de Anjo, ele vai falar baixinho e eu não vou entender, de 20 palavras eu só vou entender 2, eu vou para Divaldo. Porque tem gente que diz que não entende nada que Joana de Ângeles fala, que é uma linguagem muito rebuscada, que é uma linguagem muito difícil. Mas a gente tem que entender que cada um no seu quadrado, e que tem quadrado para todo mundo. Graças a Deus, né, que tem quadrado para todo mundo. Coisa se não tivesse, viu? Mas é isso. Mais algum comentário para a gente fazer o nosso encerramento? Cri, 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 cri. Eu não vou orar, só quero pedir oração por Maria Bethânia Neves, que está em surto psicótico, presa dentro de casa. Pronto, minha irmã, você que já abriu seu áudio para pedir a oração, vamos fazer a nossa oração de encerramento, pedindo por Maria Bethânia Neves e pedindo lembrando também, né, pedindo pela família Dinice, pedindo por nosso irmão, né, o irmão de Janete, que desencarnou, pedindo por nossos trabalhadores que estão em tratamento, pela recuperação espiritual deles, pedindo pelos trabalhadores da COIFA, pedindo por nosso simpósio, pedindo, mas também agradecendo. Vamos lá, quem vai fazer a prece de encerramento? Então, vamos fazer assim. Obrigado, Senhor, pelo dia que estou vivendo. Obrigado pelo dia que passou, obrigado pela noite, obrigado por tudo e por todos que nos rodeiam. Que o Senhor acolha em seu manto, acolha em seu carinho e seus cuidados todos esses irmãos que acabam de desencarnar, conforme o merecimento de cada um. Conforte a família de todos que aqui ficaram e dê aquele calorzinho, aquele aconchego deles entenderem que ninguém partiu, que ninguém foi embora. Só mudou de roupa, mas que estão todos ao nosso redor. Para esses nossos amigos que estão aqui encarnados como nós e que estão passando por alguma prova, por alguma penitência, que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles. Mas que, acima de tudo, Pai, eles enxerguem a luz que sempre está presente na vida de cada um. Que eles consigam tirar este véu que cobre todo o passado, todo o presente, todo o futuro de cada um deles. Enxergue essa luz, que é o nosso caminhar, é o nosso direcionamento. Que o Senhor abençoe a cada um participante desse grupo, mas abençoe mais, Senhor, aqueles que por alguma razão não se puderam se fazer presente. Que eles consigam, dentro dos compromissos, dentro das responsabilidades assumidas, achar um espaço para que possa conviver com a gente neste momento, para que juntos possamos crescer mais, para que juntos possamos nos auxiliar, para que juntos possamos nos amparar. Acolha, Pai, cada um de seus filhos. Ilumine a casa de oração, irmão Francisco de Assis, como esse ponto de luz que é dentro de São Francisco do Conde. E traga muito mais, mas muito mais luz para todos que querem enxergar este caminho, que precisam enxergar este caminho. Abençoe os nossos trabalhadores para que todos se engajem nos nossos preparativos para o nosso simpósio, que seja um momento de luz, que seja um momento de divulgação da nossa doutrina, que a gente possa crescer cada dia mais. Abençoe, Pai, ilumine a todos e nos dê a paz. Que tenhamos uma noite de descanso e que no momento do nosso sono, nesse momento de intercâmbio que nós temos com o mundo espiritual, aqui presente no nosso dia a dia, a gente possa absorver os ensinamentos, que nós bem sabemos que esse estudo ele não se encerra aqui neste momento.
como também o nosso trabalho do domingo também não se encerra no momento da nossa prece final. Que a gente esteja sempre preparado, Pai, para a sua seara, para a sua lavoura. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos guie sempre. Muita paz e muita luz para todos. Que assim Que seja. assim seja. Eita, falamos juntos. Que assim seja. Lembrando, gente, que no próximo mês a nossa data vai ser diferenciada, certo? Justamente por causa do nosso simpósio, né? O simpósio vai ser no dia 8. Dia 15 é um feriado prolongado por causa do dia 12 de outubro. Então, o nosso encontro para estudo será no dia 18 de outubro, quarta-feira, e nossa prática será no dia 22 de outubro, o domingo. Então, será no quarto domingo do mês, certo? Então, só lembrando para vocês colocarem na agenda de vocês, não será no dia 11 e no dia 15. Todo mundo vai ter seu feriado prolongado aí, justamente para se divertir, estar junto de sua família, para não estar ouvindo dos parentes que só vivem em função do centro. Então, O simpósio na primeira semana, né? Não, o simpósio é na Na segunda segunda semana, semana. porque o mês começa no dia 1º, exatamente. O primeiro domingo de outubro é dia 1º. Como dia 1º antecede a data do aniversário de Francisco de Assis, então a programação do simpósio é depois do aniversário dele, fica então sendo dia 8, segundo domingo do mês, que seria a nossa atividade mediúnica. Então, como o terceiro, aliás, que antes seria a nossa atividade, já que o terceiro é o feriado e a gente não programa nada nosso no feriado. Então, a nossa atividade vai ser no dia 22 de outubro. O estudo no dia 18 e a prática no dia 22. Aí, novembro volta ao normal. Aí, novembro, temos uma mudança também. Novembro, nosso estudo não vai ser na quarta, porque na quarta é feriado da Proclamação da República. Então, nosso estudo provavelmente vai ser na quinta. Isso a gente passa depois em novembro, porque nossa atividade vai ser no dia 19, certo? Terceiro domingo. Ok, gente? Ok. Nossa, Maria, a outra está bocejando, gente. Não esperou nem terminar a gravação. Não. Vamos encerrar a Misericórdia, eu nossa pensei que já tinha gravação, encerrado. porque Tânia já está Bocejando com aqui azia aqui terrível. bocejando na nossa gravação. Misericórdia, Jesus. Ainda bem que Todo ninguém sabe mundo quem é vai Tânia. ver. Tânia bocejando, Francis Tá vai ver bom, você Ivandro. bocejando. Tá bom, E Ivandro. vamos aqui encerrar Vamos a nossa encerrar.